Olá! O Justiça para Todos de hoje é uma entrevista especial com o desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão. Nós vamos falar sobre o trabalho da Justiça Federal na defesa do meio ambiente e da experiência do magistrado no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. É agora no Justiça para Todos, que já está no ar. Antes de iniciar a conversa com o desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, vamos conferir um resumo das notícias que marcaram a Semana da Justiça Federal. Confira. O presidente da AJUF, Roberto Veloso, participou de uma audiência pública do Senado Federal sobre o projeto de Lei 280, que propõe alteração na Lei de Abuso de Autoridade. Os artigos mais polêmicos foram discutidos entre os representantes de várias entidades de classe e senadores. Alguns pontos da proposta são considerados problemáticos porque dificultam investigações como a Lava Jato, por exemplo, e prejudicam também a liberdade do judiciário na interpretação das leis. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil participou ainda de outra audiência pública. Desta vez foi na Câmara dos Deputados sobre o fim do foro privilegiado. Roberto Veloso defendeu que o fim desse privilégio é importante para combater a impunidade diante da corrupção. O presidente da AJUF ainda participou da cerimônia de abertura da primeira jornada Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios. Foi no Conselho da Justiça Federal. No encontro, professores, juízes federais, especialistas e representantes de tribunais superiores discutiram soluções extrajudiciais para solucionar litígios como a mediação e a arbitragem. Natural de Teresina, no Piauí, o desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão é especialista em Direito Constitucional. Também é mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito, além de doutor em Sociologia do Direito, Instituições Públicas e Direitos Humanos. Desembargador, em relação à sua escolha profissional, o senhor vem de uma família de magistrados. Isso interferiu na decisão? Olha, eu tenho uma formação não muito linear. Eu fui estudar muito novo em Belo Horizonte, eu sou nordestino, do Piauí, e fui estudar menino ainda em Belo Horizonte. E lá fiz engenharia elétrica, na Universidade Federal de Minas Gerais. Ao voltar para o Piauí, percebi a vocação para o direito, especialmente acompanhando a atuação de meu pai como desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Então, eu observava a vida dele, observava a sua atuação, os seus interesses no encaminhamento da sociedade, e eu despertei para esse olhar público e disse, olha, talvez eu seja um personagem mais importante na esfera pública. Pois é, o senhor chegou recentemente ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, depois de quase 20 anos de magistratura, como o senhor mesmo frisou. E o senhor é reconhecido pela defesa do meio ambiente. Por que esse tema? A gente pensa que escolhe os temas, e os temas ao longo da vida que vão nos escolhendo. Então eu percebi, nós temos um grande rio, o maior rio do Nordeste, que cruza toda a bacia do Meio Norte e de alguma forma une o estado do Piauí ao do Maranhão. Participa de todo o limite territorial do Piauí e do Maranhão, chama Rio Parnaíba. Então eu percebia que esse rio ele não era muito valorizado pelas autoridades, pela sociedade, enfim, ele era meio que surrupiado, explorado. E eu disse, não, nós temos que dar uma atenção ao Rio Parnaíba. E iniciamos essa atuação prática em torno do rio, mobilizando a sociedade, sensibilizando a sociedade e as autoridades. E na época tivemos a contribuição muito importante do hoje presidente da AJUF, juiz Roberto Veloso. E juntos nós fizemos uma grande expedição às nascentes do Rio Parnaíba, e isso entrou num processo de mobilização muito grande nos vários estados, e fomos sensibilizando as autoridades, que combinou com a criação do Parque Nacional das Nascentes do Parnaíba. Não sei se o cidadão sabe, mas é a maior área de preservação permanente fora da Amazônia. Então a Justiça Federal coordenou esse processo de mobilização extremamente exitoso e que culminou com essa área territorial protegida na atualidade, que é as áreas das nascentes do Parnaíba. O senhor acha que a nossa legislação ambiental ela já é bastante avançada, precisa ser melhorada ainda?
E a Justiça Federal vem cumprindo bem o seu papel na defesa do meio ambiente? Olha, nós temos uma dificuldade no país de cumprimento das declarações, dos estatutos, das normas legais. Daí a confiança que a sociedade hoje deposita no judiciário, porque o judiciário tem sido esse espaço em que faz com que a lei saia do plano da retórica, do plano discursivo e, enfim, se materialize. Então nós temos excelentes leis. Há até quem diga o seguinte, olha, bastava criar um novo decreto dizendo o seguinte, cumpram-se as leis no Brasil, isso seria suficiente. Então o judiciário tem sido essa esfera de efetivação desses valores, desses direitos que estão consignados na Constituição de 1988 e que é uma Constituição que é reconhecida como uma Constituição cidadã. Então o judiciário tem sido esse palco, essa arena de disputa, de conflitos, de tal maneira fazer com que o Brasil seja de fato um país mais justo. Desembargador, falando do Piauí, a sua terra, lá existe uma riqueza em termos de patrimônio histórico muito grande, né? Olha, o Piauí, há uma poesia do Carlos Drummond de Andrade que diz assim, o Brasil precisa ser descoberto, né? Precisamos descobrir o Brasil. E o Piauí precisa também ser descoberto porque é um estado extremamente interessante, porque do ponto de vista ecológico, ambiental, ele está numa faixa de transição que gera uma diversidade ambiental muito forte. Nós temos aliás, são 8 ecossistemas distintos e participando de uma mesma paisagem, né? Nós temos a área das palmeiras, carnaubais, áreas das praias, das restingas, temos Mata Atlântica, temos cerrados, temos a caatinga. Então são vários cenários ambientais. E também do ponto de vista paleológico e arqueológico, o Piauí também é um destaque que precisa ser conhecido. Eu não sei se, Samuel, você sabe, mas Teresina abriga uma floresta fóssil com quase 100 testemunhos e uma das únicas e raras do mundo em que o testemunho paleontológico se deu com as árvores em vida ainda. Então isso está no coração da cidade de Teresina e os teresinenses não conhecem. A cadeira de paleontologia na Universidade Federal do Piauí é inclusive administrada por um estrangeiro. Então o próprio brasileiro não conhece esse patrimônio. Então na área da paleontologia tem essa riqueza e na área da arqueologia essa já é mais conhecida, com o Boqueirão da Pedra Furada, o Parque Nacional da Capivara. Que está sob proteção também da Justiça Federal. Está, né? E tivemos uma grande atuação. Nessa época fizemos uma expedição com o juiz federal Ney Belo. Foi muito importante porque, à época, estavam se queimando o calcário. Só que o calcário é que deixa a terra menos ácida. Então era exatamente no calcário que estavam os testemunhos da história. Então nós estávamos incinerando a história. E a Justiça Federal, o doutor Márcio, juiz federal, ele deferiu uma liminar suspendendo essa exploração. Isso gerou também efeitos colaterais, porque de alguma forma repercutia nas oportunidades de trabalho. Então nós fizemos uma visita, como diretor do foro, fizemos uma visita exatamente para conhecer essa problemática e desenvolver mecanismos alternativos de emprego, de oportunidades de serviços. E a abelha terminou sendo uma grande oportunidade. Quer dizer, o mel, né? E o Piauí é conhecido no mundo hoje também pelo mel. Diante realmente de todas as riquezas aí ambientais e históricas, é realmente necessário um olhar atento da Justiça Federal. Exato. E o juiz de São Raimundo Nonato, o doutor Pablo, agora mesmo, esta semana, este mês agora de agosto, proferiu uma decisão muito importante, assegurando as reservas orçamentárias para a administração desse parque, que é muito extenso também, são 128 mil hectares, e é um dos parques mais bem estruturados do país. Ok, desembargador, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Nós voltamos em instantes. Até já.
Eu volto a conversar com o desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão. Desembargador, no bloco passado nós falamos sobre defesa do meio ambiente, o trabalho da Justiça Federal no julgamento das questões ambientais. Hoje existem algumas varas especializadas em meio ambiente, mas não em todo o Brasil, né? Deve ser uma vara diferenciada, com a presença de outros profissionais e com a visão multidisciplinar. Então, a presença do geólogo, do economista, exatamente para que seja enfrentado os conflitos entre desenvolvimento, que sempre é impactante, e preservação. Então, a justiça tem uma dificuldade, isso faz parte, num mundo complexo, de conseguir conciliar toda essa retórica discursiva de proteção a direitos, mas com a força e com o império dos fatos que chegam. O juiz, especialmente esse juiz do meio ambiente, ele deve estar focado na noção do conflito. Então, ele não deve ser, em primeira ordem, um gestor de processos. Ele deve ser, em primeira ordem, um gestor de conflitos. Até promovendo a conciliação também, né? Exato. Então, primeiro compreendendo, avaliando e por fim, desenvolvendo os mecanismos de solução aos desafios que se lhes aparecem. Mas isso, o direito só não dá essa resposta. Por isso que é necessária a contribuição dessas outras áreas do conhecimento. O senhor acha que os juizados especiais federais, o senhor foi o responsável pela instalação lá no Piauí, ele é um exemplo, talvez, um pouco mais abrangente, de especialização da Justiça Federal? Os juizados especiais, eles foram uma construção eminentemente brasileira. É um DNA original brasileiro. Então nós temos exemplos de juizados itinerantes. As pessoas, mas doutor Brandão, precisa vir até aqui? Precisa. São 1.000 quilômetros de distância. Nós fizemos juizados a 1.000 quilômetros de distância em Corrente, no estado do Piauí, da sede da Justiça Federal. Hoje não. Hoje já criamos a vara de Corrente, então não tem necessidade. Mas quando não tinha, houve necessidade dos juizados itinerantes. Então é um exemplo muito interessante. Eu lembro que na época que nós criamos os juizados lá no estado do Piauí, nós fomos para um prédio antigo da Justiça Federal e recebi a visita de uma pessoa, de um demandante, mas que o vigilante não deixou ele entrar. Por quê? Porque ele estava sem os trajes de praxe. Então eu disse, olha, não pode entrar não, tem que respeitar mesmo a justiça e tal. Aí o vigilante depois volta até mim e disse, doutor, mas ele está dizendo lá que é a única roupa dele. Aí eu disse, então manda ele entrar. Então essa quebra de protocolos, de paradigmas, isso os juizados especiais fez. E fez com que a justiça percebesse, tivesse a responsabilidade de ver aquilo que não era o invisível, né? Porque a desigualdade é muito invisível na classe média e nas classes altas. Porque a classe média estuda no colégio privado, mora nos condomínios. Então essa desigualdade termina sendo distanciada dos nossos olhares. Mas agora já está aí na rua, está solta, está na praça. Ou seja, o Juizado Especial Federal é toda cidadania, né? Essa é a palavra. Muitas vezes a gente esquece, a gente fala muito de direito. E a palavra cidadania? Como construir a cidadania do Brasil? Esse é o processo difícil. Porque quando o Brasil pensou em cidadania, nós não pensamos, em primeira ordem, na cidadania das liberdades. Nós primeiro pensamos na cidadania social, que foi a cidadania do emprego, da prestação social, que veio no período getulista. Mas esse tipo de cidadania é muito verticalizada, ela é muito solidária e vista de cima para baixo, como se fosse um favor, o poder público intervindo para favorecer o pobre. E não tem que ser assim, a cidadania tem que ser construída com a participação, com a reivindicação, e que se dá por essas outras cidadanias, que é a cidadania civil e a cidadania política. Então, o judiciário pode comparecer no cenário, dizendo o seguinte, venham até aqui, participem, demandem, e nós, de alguma forma, vamos tentar integrar as outras instituições e estimular a criação de soluções que atendam a esses interesses. Então, na área das demandas sociais e políticas, o Poder Judiciário tem dado um grande exemplo ao país. Eu converso aqui com o desembargador federal, Carlos Brandão. Voltamos em instantes.
Nós voltamos a falar aqui no Justiça para Todos com o desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão. Desembargador, no bloco passado nós estávamos falando dessa nova imagem da Justiça Federal, um juiz federal um pouco mais protagonista. O senhor acha que está mudando a cultura na Justiça Federal? Olha, a tradição clássica do judiciário é aquele judiciário que reagia às demandas que se lhe chegavam. Mas agora o judiciário brasileiro está percebendo que, como nós temos essa fragmentação social, essa fragmentação política, que a sua presença é muito importante na definição das pautas, na política e no social. Então, mas é necessário que se compreenda também que esse protagonismo do judiciário não pode esvaziar de sentido as outras instituições. Então não poderá retirar a autoridade do pai, por exemplo, de família, não poderá retirar a autoridade do executivo, do legislativo. Então de que maneira o judiciário deve se comportar? Essa é a pergunta. E a minha proposição é a seguinte, é que a participação do judiciário deve ser na estruturação dessas instituições, favorecendo a legitimação dessas instituições. Então criando condições de possibilidade para que a democracia participe dessas decisões. Dizem hoje que o Judiciário Federal está mais ativo, sobretudo os tribunais superiores, chamados de ativistas. O senhor concorda com isso? Olha, o Judiciário está se reinventando, né? Essa que é a verdade. Então há vários experimentos. Nós, por exemplo, lá no Piauí, nós coordenamos, junto com o desembargador Otton, uma comissão de acompanhamento, de enfrentamento das demandas de saúde. Nós conseguimos reduzir, à época, quase 85% das demandas. Então, o judiciário tem que, se ele tiver uma visão e que seu papel é um papel de gestor de conflitos, ele consegue evitar muitos processos cheguem e desaguem no judiciário. Ou seja, eu acho que não cabe mais o juiz apenas ficar limitado a falar nos autos. Não. E aquela figura do juiz decididor, né? Juiz que impõe, o juiz que manifesta aquele poder soberano, nada disso. Nós temos que ter um juiz da conciliação, da mediação. Claro que em alguns momentos são delicados, são dilemas sociais, dilemas políticos, aí o judiciário vem para definir e assim encaminhar acerca do futuro. Mas na medida do possível o judiciário deve propiciar a formação de espaços. Agora, as outras instituições também devem colaborar promovendo, antes de chegar ao judiciário, a conciliação. Exato, mas eu tenho observado, a minha experiência tem demonstrado, que toda vez que o judiciário convoca as instituições para, enfim, discutir, se debruçar sobre uma determinada problemática, as instituições vêm, porque o judiciário tem um peso simbólico muito importante. Quando o judiciário comparece no cenário, a sociedade, os atores sociais e políticos percebem a importância daquele papel institucional do judiciário, que é esse papel de mediação e de moderação também no debate político. Mas, além de moderador e mediador, o judiciário tem um papel indutor do desenvolvimento, porque o direito ao desenvolvimento passou a ser a ser direitos humanos desde 1986, pela ONU. Então, se é direitos humanos, o desenvolvimento, o judiciário tem que participar também desse processo de efetivação do direito ao desenvolvimento. Então, se vai se desenvolver economicamente, tem que se desenvolver de forma sustentável, mas não pode se negar também o desenvolvimento econômico. Então, como equalizar esses valores, né? O valor do desenvolvimento e o valor da preservação? Aí a participação do judiciário chega e equaliza as forças, evitando a violência, porque o conflito é inerente à vida social, mas às vezes o conflito está abafado. Mas, desembargador, muitos juízes reclamam também que não dispõem de muito tempo devido à demanda de processo para ter essa atuação um pouco mais ativa, conciliatória, de mediação dentro do processo. O senhor acha, então, que para ter essa justiça de mais qualidade, além desse trabalho que o juiz federal, na sua visão, tem que ter hoje, um pouco mais ativo, proativo, inclusive, discutir com a sociedade, o senhor acha que ele tem que ter uma inserção social maior, discutindo com a sociedade soluções, né, participando de fóruns, de debates? O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem criado várias comissões e eu tenho participei até mais dessas comissões.
E isso tem mostrado grandes resultados na área da família, na área de proteção ao adolescente, do encarcerado também. Então, a presença do judiciário nesses debates, nesses fóruns, propicia o desenvolvimento de discursos que sejam mais abrangentes também. Esse protagonismo pelo fortalecimento da participação democrática, conclamando aos vários e diversos atores que compareçam à cena, esse tem sido um papel muito importante e muito destacado no cenário mundial. Então, um país como o Brasil, em desenvolvimento, ainda marcado pelas historicidades de desigualdades, o judiciário não pode ter um papel igual a um judiciário da Europa. O senhor mesmo participa de um grupo, né, que discute importantes temas no seu estado. Sim, nós participamos hoje do Pense Piauí, que é um projeto de lideranças sociais, econômicas, culturais. Então, para cada área nós temos um Pense Piauí, o Pense Piauí Educação, Pense Piauí Urbanismo, Pense Piauí Música. Então, a nossa presença, de juiz e de outros juízes, de outros magistrados, membros do Ministério Público, isso fortalece essa congregação de forças e vetorização de forças também. Porque muitas vezes, para a gente realizar, a gente precisa homogeneizar os consensos. Então, essa homogeneização de consenso, num ambiente democrático, com certeza dá soluções e melhores encaminhamentos aos desafios nacionais. Desembargador, nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu gostaria de saber do senhor, partindo desse pressuposto, dessa sua ideia, se de alguma forma a JUF poderia colaborar, já que representa os juízes federais, a disseminar essa maior participação dos juízes federais, dos magistrados federais, nos debates da sociedade. Claro, por exemplo, nós temos um projeto que chama Pense Piauí Justiça nas Escolas, que é fomentar a presença dos juízes, dos membros do Ministério Público, dos representantes dos tribunais de contas, a presença deles nos municípios, nas comarcas. Por que eles não se reúnem? Um juiz na comarca não reúne pelo menos uma vez por semestre com todos os diretores de escolas. Aquilo valorizaria o diretor da escola. E assim o juiz ouviria o diretor da escola, viria as dificuldades, o promotor já estaria ali também do lado, vendo as dificuldades, valorizando, reconhecendo o trabalho do professor. Porque a liberdade nasce pela educação. Ainda há pouco eu dizia que precisamos ter imaginação para criar novos mundos, para transformar esse mundo que estamos aqui e transformar esse mundo num mundo melhor, nós temos que ter o poder da imaginação. E nós só podemos imaginar através do exercício da linguagem, de novos conceitos. E quem nos dá esses novos conceitos, esses mecanismos linguísticos de criação de imaginação, é a educação. Então, sem educação, não há liberdade. Então, se a liberdade está condicionada pela educação, e a liberdade é um direito fundamental, inerente à construção da cidadania ativa e participativa, então o judiciário precisa estar presente nesses processos de implementação da educação no país. Ok. Desembargador, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Justiça para Todos. Olha, é um prazer enorme e estaremos sempre à disposição para trazer esse testemunho de uma nova matriz de judiciário que está nascendo no país. Obrigado. Eu conversei aqui com o desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa e envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.